Atos dos Apóstolos 1 para 1 3 e 26 da manhã. No meu primeiro livro, Teófilo, expus tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado suas instruções, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Após sua morte, apresentou-se a eles vivo, com muitas provas irrefutáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e falou sobre o reino de Deus. E, enquanto estava com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, que, segundo ouvi de mim, vocês receberão. Pois João batizava com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os apóstolos reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a você saber os tempos ou as ocasiões que o Pai reserva com a sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até nos confins da terra. Dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o ocultou dos seus olhos. Enquanto admiravam o céu, durante a ascensão de Jesus, 2 homens vestidos de branco apareceram de repente ao lado deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que foi elevado de vocês para o céu, um dia voltará do mesmo modo como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, a uma distância que era permitido percorrer no sábado. Chegando lá, subiram para o andar de cima, onde costumavam se reunir. Eram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se dedicavam à oração em comum, com algumas mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Num desses dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos, que eram cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por meio de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia para aqueles que prenderam Jesus. Ele era um de nós e participava do nosso ministério. Com o dinheiro da sua iniquidade, comprou um campo. E ali, caindo de cabeça, explodiu, e todas as suas entranhas se derramaram. Isso se tornou conhecido de todos os moradores de Jerusalém, de modo que chamaram aquele campo de Raqueldama, isto é, campo de sangue. Pois está escrito no livro de Salmos, que a sua morada se torne deserta, e ninguém habite nela, e que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde o batismo de João até o dia em que foi elevado de nós, seja conosco testemunha de sua ressurreição. Propuseram 2 nomes: José, chamado Barrabás, que também era chamado Justo, e Matias. Então oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 escolheste para ocupar este ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir ao seu próprio lugar. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. E ele foi contado com os 11 apóstolos. Capítulo 2. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso,
que encheu toda a casa onde estavam. E apareceram entre eles línguas, como de fogo, que se dividiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia falar. Havia em Jerusalém judeus devotos, de todas as nações do mundo. Ouvindo-se aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e todos ficaram perplexos, pois cada um ouvia os apóstolos falar em sua própria língua. Estavam atônitos e maravilhados, dizendo: não são todos estes que estão falando galileus? Como, pois, os ouvimos falar em nossa própria língua em que nascemos? Somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilia, Egito e das regiões da Líbia perto de Cirene, visitantes romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Ouvimos-los falar em nossas línguas sobre as grandes obras de Deus. Todos ficaram atônitos e sem saber o que pensar, uns diziam aos outros: o que isto significa? Outros, porém, zombando, diziam: eles estão embriagados. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: homens da Judéia e todos vocês que vivem em Jerusalém, saibam disto e deem atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vocês pensam. São apenas 9 horas da manhã. Mas o que vocês estão vendo é o que foi profetizado por meio do profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, e os velhos sonharão. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios no céu e sinais na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará trevas, e a lua, sangue, antes do grande e glorioso dia do Senhor chegar. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus realizou entre vocês por intermédio dele. Vocês mesmos sabem disso. Este Jesus, entregue pela presciência e pelo plano de Deus, vocês pegaram e crucificaram por mãos de ímpios. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das dores da morte, porque era impossível que ela o retivesse. Pois Davi diz a respeito dele: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegrou, e a minha língua exultou. O meu corpo também repousará em esperança, pois não abandonarás a minha alma na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, posso dizer-lhes com segurança que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está aqui até hoje. Mas, sendo profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria em seu trono, Davi previu a ressurreição de Cristo, quando disse que a sua alma não foi deixada na sepultura, nem o seu corpo viu a corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e o derramou, como vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo diz: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés.
Saiba pois toda a casa de Israel que, com certeza, Deus fez Senhor e Cristo a este Jesus que vocês crucificaram. Ouvindo isso, eles se compungiram no coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras testificou e exortou, dizendo: Sejam salvos desta geração perversa. Os que aceitaram sua mensagem foram batizados, e naquele dia foram acrescentadas cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensinamento dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e posses e dividiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e comiam com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e merecendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que estavam sendo salvos. Capítulo 3. Certo dia, Pedro e João estavam subindo para o templo, na hora da oração, a 9ª hora. Estava sendo levado para o templo um homem que era coxo de nascença e que, todos os dias, era colocado junto à porta chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo Pedro e João prestes a entrar, pediu-lhes uma esmola. Pedro e João olharam atentamente para ele e Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E, pegando-lhe a mão direita, levantou-o. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem se tornaram fortes. Ele saltou de pé, pôs-se a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E reconheceram que era ele quem costumava sentar-se para pedir esmolas junto à porta formosa do templo. Cheios de espanto e admiração pelo que lhe acontecera, o povo correu em multidão para o pátio de Salomão, onde Pedro e João estavam. Vendo isto, Pedro dirigiu-se ao povo: Homens de Israel, por que isto os surpreende? Por que ficam olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram e negaram diante de Pilatos, ao decidir soltar Jesus. Vocês negaram o santo e justo e pediram que se desse a vocês um assassino. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, este nome fortaleceu este homem que vocês veem e conhecem. É a fé em Jesus que, diante de todos vocês, deu-lhe esta completa cura. Agora, irmãos, sei que vocês agiram por ignorância, assim como as suas autoridades. Mas Deus cumpriu o que já havia predito por meio de todos os seus profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, a fim de que venham tempos de refrigério da parte do Senhor, e Ele envie aquele que lhes foi predestinado, Jesus, o Cristo.
É necessário que o céu o receba até os dias em que tudo será restaurado, dos quais Deus falou por meio dos seus santos profetas desde a antiguidade. Pois Moisés disse: O Senhor, o seu Deus, levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele disser. E acontecerá que todo aquele que não ouvir aquele profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas, a partir de Samuel, têm anunciado estes dias. Vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos antepassados, quando disse a Abraão: por meio da sua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, para que cada um se converta das suas perversidades. Capítulo 1. Na verdade, Jesus continuou a ensinar. O primeiro livro que escrevi tratou de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado, pelo Espírito Santo, suas últimas instruções aos apóstolos que havia escolhido. Após o seu sofrimento, apresentou-se a eles vivo, com muitas provas inconfutáveis. Por um período de 40 dias apareceu-lhes e falou sobre o reino de Deus. Certo dia, enquanto estava com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, que, segundo ouvia ele falar, vocês receberão. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os apóstolos reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não cabe a você saber os tempos ou as datas que o Pai reserva com a sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado para o céu diante de seus olhos, uma nuvem o ocultou de seus olhos. E, enquanto eles contemplavam o céu onde Jesus subia, 2 homens vestidos de branco estavam de pé ao lado deles e disseram: Homens da Galileia, por que estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que foi tirado de vocês para o céu, um dia voltará do mesmo modo como o viram subir. De lá, os apóstolos voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a uma distância de um dia de caminhada. Ao chegarem, subiram para o quarto onde estavam hospedados. Lá estavam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se dedicavam à oração, junto com algumas mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Numa dessas ocasiões, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que eram cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por meio de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia para aqueles que prenderam Jesus. Ele era um de nós e participava do nosso ministério. Com o dinheiro da recompensa de seu crime, comprou um campo. Caindo de cabeça, estourou-se e todos os seus órgãos se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, e chamaram aquele campo de Aceldama, que em sua língua significa campo de sangue. Pois está escrito no livro de Salmos, que a sua habitação se torne deserta e ninguém mora nela. E, que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós,
desde o batismo de João até o dia em que foi levado dele para o céu, seja conosco testemunha de sua ressurreição. E apresentaram 2 homens, José, chamado de o Justo, e Matias. Então oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 escolheste para ocupar, neste ministério e apostolado, o lugar de Judas, que se desviou para o seu próprio lugar. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. E ele foi contado com os 11 apóstolos. Capítulo 2. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como o de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam reunidos. E lhes apareceram línguas, como de fogo, que se distribuíram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia falar. Moravam em Jerusalém judeus devotos, de todas as nações do mundo. Ouvindo-se aquele som, ajuntou-se a multidão, e todos ficaram perplexos, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Por favor, compartilhe suas orações nos comentários. O Senhor está sempre ouvindo até mesmo a sua voz mais baixa. Deus te abençoe.